Oi, oi. Então, estamos no ar, então. Boa noite para todos vocês. Boa noite para o César, que também está participando aqui. Daqui a pouco eu apresento ele. Esse aqui eu sou o Thales. Né? Tenho um canal aqui na internet de divulgação científica da psicologia. Sou formado em psicologia. E desde o tempo de graduação eu tinha a ideia de fazer algumas apresentações explicando um pouco da neurociência para além da neurociência em si, né, que a gente aprende memória, atenção, tomar decisão e tal, né, a neurociência aplicada em outros ramos do conhecimento. E que isso é uma coisa que está sendo bastante recente e tal, e eu acho interessante trazer, até por causa desses paradigmas de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, enfim, né? É interessante a gente ver como que a neurociência pode ser aplicada aos contextos mais variados possíveis. E um dessas aplicações da ciência do cérebro é nas artes, a neuroestética. Então surgiu agora, eu estava pensando sobre isso recentemente, depois que eu fiz aquele meu vídeo sobre a mente é o cérebro, e que teve alguns comentários lá, tal, tentei justamente mostrar que o nosso pensamento, as nossas emoções, apesar da gente não perceber isso, mas é tudo fruto de um processamento neuroquímico que acontece no nosso cérebro e tal, né? E isso também vale para a apreciação da arte, para decisão econômica, para para ser influenciado pelo marketing ou não, para educação. Então, essas são até dicas dos outros temas que vão vir por aí nesse tipo de hangout. Então, aí nasceu essa ideia de fazer um hangout diferenciado, chamado, vai ser sempre chamado de Neuro Sem Neura, porque a ideia não é trazer uma neurociência massificada, uma neurociência difícil de entender, né? Porque aqui a internet eu estou falando para pessoas tanto que entendem do tema, quanto pessoas que não têm nenhum tipo de obrigação de entender sobre isso. Então é trazer de uma forma leve o conhecimento científico, sem distorcê-lo, né? Sem distorcê-lo. Então por isso que eu chamei Neuro Sem Neura, né? sem confusão. Então, o objetivo dessas discussões, desses hangouts, vai ser trazer sempre um link da neurociência com alguma coisa em específica. E ser objetivo e claro e direto. Por que eu comecei com a arte justamente? Tá? Porque a arte, de todos esses temas que eu estou pensando, ele é o menos objetivo, o menos claro e o menos direto, porque tem várias coisas para se discutir, ela abrange uma série de concepções, então eu quis estrear com a neurociência da arte, até para ver como é que vai ficar o formato do Hangout, para ver se precisa melhorar ou se eu modificar alguma coisa, certo? Então totalmente bacana por esse sentido. E também porque eu tinha muita curiosidade e interesse de falar sobre neuroestética, que é um tema que não tem nenhum tipo de... Eu até procurei hoje mesmo na internet vídeos sobre isso, em português não tem, né? Então era essa introdução que eu queria fazer. Agora, é claro que outro detalhe é que eu nunca vou fazer esse hangout sozinho, porque o que eu domino é a perspectiva da neurociência e tal, né? Só que eu vou trazer só que eu vou falar de outros temas além disso, então eu tenho que trazer pessoas que entendam disso, que tenham propriedade para falar sobre esses temas variados, né? E por isso que eu quero apresentar para vocês aqui o César Federici, que meu amigo já faz algum tempo aqui na internet, e que ele tem se dedicado, ele tem um canal que se dedica a falar sobre artes em geral, e quando eu pensei em fazer esse hangout, a primeira pessoa que eu pensei foi ele, certo? Então convidei e gostei bastante porque ele topou quase que instantaneamente, assim, e isso é legal, né? Então, como é que vai funcionar isso aqui, né? Como eu vou falar sobre como a neuroestética veio da estética, veio da arte, né? Então, primeiro, para entender
como o cérebro processa a arte, precisa entender como os conceitos da arte e tal, né? Então, por isso que eu chamei ele. Ele vai falar primeiro, durante uns 20, 30 minutos ali, sobre como é que alguns conceitos de arte, de estética, de beleza, de, enfim, algum pouco também da história, da arte, algumas coisas que ele preparou para falar com a gente, certo? É uma conversa mais informal, assim. Depois dessa fala dele, eu vou estar monitorando as perguntas através dos comentários. Se tiver algum comentário, eu vou fazer para ele, vai respondendo e tal. E daí inicia a minha parte, que eu vou falar sobre a neuroestética. Aí depois, no final, a gente faz um fechamento, vê de novo as perguntas e tal, e tenta concluir ali, né, para não ficar um hangout também muito longo, porque o objetivo é que as pessoas, muitos não vão poder estar assistindo agora, então algumas pessoas vão ter que assistir depois, e daí se a pessoa pega algum vídeo de 2 horas e pouco, daí já fica mais complicado de assistir. Então o objetivo é tentar fazer uma coisa mais curta, mas sem prejudicar. Se for necessário fazer uma coisa longa, então a gente faz, a prioridade é a qualidade das informações, certo? Mas o objetivo vai ser fazer uma coisa mais objetiva. O objetivo fica engraçado. Mas, então, César, se apresenta agora você aí e vamos seguir. Eu vou acompanhando os comentários das pessoas e depois da fala dele eu faço esses comentários pra gente ver. Então, certo. O Thales já falou mais ou menos o que eu já conheço ele aqui na internet já há alguns meses, mais ou menos desde o começo desse ano, final do ano passado, começo desse ano. Eu, como tá aí na barrinha, eu estudo design de games na Anhembi Morumbi, em São Paulo. Porém, quando eu tive uma matéria História da Arte, foi uma matéria que eu gostei muito, e aí eu decidi tocar para frente estudando mais a fundo toda essa parte. Então, e nisso, nesse embromation todo, entrou estudar um pouco mais de estética como movimento filosófico, antropologia, e enfim, todas as coisas que pudessem acrescentar alguma coisa para esse conhecimento de história da arte, que é uma coisa que eu acho fantástica. Até porque eu vejo a história da arte você entender a história da arte de uma forma, teoricamente, é um complemento muito agradável de se ver para entender a história do mundo, a história da humanidade como um todo. Você estuda, sabendo, porque a arte ela sempre foi um retrato da sociedade de certa época, e então você entendendo a arte, os processos, as escolas, os estilos, as ideologias por trás de tudo isso, você consegue entender realmente muito bem a história geral da humanidade. Então, eu sempre digo que é um complemento. Então, você estudando, sei lá, e às vezes até você estudando um período mais antigo, você consegue entender coisas mais atuais. Por exemplo, se estudar o fim de século, você consegue entender o movimento punk, por exemplo, na música. Você estudando o Art Nouveau, você consegue entender algumas coisas que depois se refletiram na época da Segunda Guerra Mundial, na luta contra o nazismo e tudo mais. Então, eu acho que você estudando história da arte, você também está estudando história geral e está complementando mais tudo isso. E então o Thales me convidou, eu aceitei, como ele falou, quase na hora. E eu tô aqui para tentar complementar de alguma forma. Já avisei ele mais cedo, falei, você vê que eu tô indo longe, mas me para, porque senão eu vou embora, fico falando aqui até amanhã. E é isso. Então, eu acho que eu vou começar aqui a falar. Primeiro tem aquele conceito que é a pergunta que mais me fazem. Eu acho que toda semana alguém me faz essa pergunta. É uma pergunta que é muito abrangente, é muito... Você tem que pisar em ovos responder essa pergunta, que é: o que é arte? É uma pergunta que me fazem sempre: o que é arte? Eu vou dar primeiro. O que é arte? Eu vou dar primeiro aqui uma definição acadêmica do que é arte, só que eu acho que esse é um conceito que é muito mais subjetivo
de cada um tem a sua interpretação do que é, do que um conceito que você fala isso é, isso não é. Um negócio muito mais subjetivo. Vou começar aqui pela definição acadêmica, que é mais ou menos a palavra arte vem do latim, da ars, que é técnica, habilidade, basicamente técnica, você saber aplicar uma técnica. E as pessoas normalmente elas veem os teóricos da arte, aqueles velhos de 40 séculos de idade já, que estão lá na biblioteca de Oxford definindo que eles dizem que a arte mais ou menos é a atividade humana que sempre está ligada a uma manifestação estética e comunicativa, que ele vem das emoções, de você imitar o mundo, de você ver o mundo como ele é, de você ver o mundo do seu jeito, de você aplicar uma ideia que você tem em uma manifestação estética. Ou seja, então o que você tem é basicamente você produzir alguma coisa, criar alguma coisa para transmitir uma mensagem. Seja essa mensagem algo que você está vendo de verdade, ou algo que você está sentindo, ou uma ideia que você tem. Então ela sempre está presa nesses três ramos, mais ou menos. Agora, você perguntar o que para mim é, aí eu já tenho uma visão um pouco mais vanguardista, de você dizer assim, para mim a arte é você aceitar, você ver o mundo como ele é, mas no seu processamento você vê o mundo de um jeito totalmente novo, como você vê o mundo. Você tentar transmitir todas as emoções que você tem, que você sente, você criar alguma coisa, um negócio, assim, eu tenho uma paixão enorme por isso, eu olho assim, eu fico maravilhado de verdade, às vezes quando eu vejo alguma pintura, ou alguma escultura, ou às vezes a música, eu fico realmente assim, maravilhado, porque você ser um artista, você transmitir emoções, fazer as pessoas quererem sentir aquilo, é você deixar as pessoas terem um lampejo do que está passando na sua mente, no seu coração, e falar, ó, é isso que eu estou sentindo, é isso que eu estou querendo te dizer, vem pra cá, tenta sentir isso, abre a sua cabeça, ame as outras pessoas. Eu acho que acima de tudo, eu sempre digo isso, a arte é uma forma de amor, é uma forma de você mostrar o seu amor pelo mundo, pelas pessoas que estão te cercando, por tudo isso, você dizer, eu sou apaixonado por tudo isso que a gente tem aqui, e depois isso é um detalhe que eu vou dizer mais pra frente, às vezes apesar de você não conseguir sobreviver a isso tudo, é você tentar ver o mundo como ele é, você tentar dar uma interpretação só sua, única sua, para você ver o mundo como ele é. E acima de tudo, eu falo, é uma forma de amor, é uma forma de você dizer isso tudo para as pessoas. Então, para mim isso é arte, e na definição acadêmica o que eu falei primeiro é arte. Então, é basicamente isso que eu tenho a dizer sobre o que é arte. O Thales ele pediu também para focar na estética, falar um pouco da estética. A estética eu vejo como um ramo da filosofia, que ela é um ramo da filosofia que ela procura achar o conceito de beleza. Ela tenta estudar o julgamento que a pessoa tem do que é considerado bonito, ver a criação das emoções, das ideias e tudo mais, e tenta relacionar isso com aqueles conceitos que eles aplicam. Então, a estética está intrinsecamente ligada com o conceito de belo, que é um conceito que foi mudando, né? A gente tem na Antiguidade Clássica o belo clássico, o belo moderno, o belo romântico, tem o belo cantor agora, mas esse daí não é muito bom. E esse conceito é um conceito que está sempre se renovando. E ele está também intrinsecamente ligado às formas de arte que a gente tem naquele período. A gente hoje definiram, foi o escritor o Claude Belly,
que em 64 ele falou, ele fez aquela lista das 9 artes. Hoje a gente tem a arquitetura, a música, a pintura, a escultura, a poesia, a dança, o cinema, a televisão, as histórias em quadrinhos. Sim, as pessoas às vezes se espantam quando eu digo, mas as histórias em quadrinhos são consideradas uma forma de arte erudita, e não erudita, aceita academicamente. Por isso que a gente diz que o cinema é a 7ª arte, porque o Claude Bellier ele citou o cinema na 7ª posição dessa lista de 9 que ele fez. Então por isso que a gente diz que o cinema é a 7ª arte, que as histórias de quadrinhos em alguns fóruns sempre chamam ela de 9ª arte. Então é basicamente por isso. Então esse conceito de negócio muito também é subjetivo, que você não consegue dar uma definição absoluta do que ele é de verdade. É um negócio que está sempre mudando. Hoje eu vejo que a gente pegou o conceito contemporâneo de belo mais ou menos na década de 60, depois que acabou a Primeira Guerra, mais ou menos no auge da Guerra Fria, a gente firmou esse conceito contemporâneo de belo e a gente está até hoje, mas hoje a gente está no começo de um processo de transição do que é belo, mas esse é um processo que dura anos, às vezes até décadas, em alguns casos séculos, para ele mudar definitivamente, e é um negócio que está em constante mudança. A gente está nessa transição agora. Bernardo, a gente começa com... Primeiro, vou dar uma explicação, como o Thales falou, que quer ser um pouco mais objetivo aqui. Eu tenho uma explicação que eu sempre dou para definir o que é considerado belo. Vou pegar vou usar na pintura, vou pegar 3 pintores que foram marcos do conceito de belo. Vou começar com Da Vinci. Da Vinci, ele pintava o que ele via. Ele via aquilo, aquela paisagem, aquelas pessoas, aquela cena do cotidiano, natureza morta, ele via e pintava daquele jeito que era. Então ele não fazia nenhuma distorção, ele tinha quando ele ia pintar um ângulo, ele fazia a proporção certinha. Na técnica de pintura ele tentava fazer o esfumato, que foi a técnica que ele desenvolveu, que era para pintar, dar bases lisas e parecer real, parecer como o que hoje a gente vê como fotografia. Aí a gente tem no impressionismo, a gente tem Van Gogh. Van Gogh ele pintava, e também isso daí é um negócio que todo mundo me pergunta, é Van Gogh ou Van Gogh? É Van Gogh, porque é coisa de linguística, pergunta para algum linguista que ele vai te explicar melhor do que eu só sei que é assim. O Van Gogh ele pintava o que ele sentia, por isso que eu vejo ele, sem dúvida alguma, é meu pintor favorito. Ele tinha um sentimento tão profundo que ele viu o mundo de um jeito tão particular que a gente consegue identificar, porque assim, você pega pintores do Renascimento, se você não tem um conhecimento assim da obra e da vida do autor, às vezes se eu posso pegar, sei lá, um Michelangelo da Vinci e eu dar para uma pessoa leiga, a pessoa pode falar que é o mesmo artista. Mas Van Gogh ele tinha um estilo tão particular, tão só dele, que você bate o olho e você fala, pô, é o Van Gogh que fez isso. E a vida dele também é uma história fascinante assim para você assistir, para você conhecer. Tem filmes que dizem, depois eu deixo tudo isso com o Thales, ele bota aí para vocês. E depois a gente pega Picasso, já no começo do século XX, na arte, ele pintava o que ele pensava. Picasso ele sempre foi um pintor de ideologia, de falar, isso está acontecendo, a gente não pode deixar assim, ou está acontecendo isso, a gente deveria seguir por esse caminho. Então é basicamente isso, o belo está sempre ligado a isso, o que você vê, o que você sente, o que você pensa. Isso aqui, neuroestética, as definições e pesquisa, ok? Vamos lá. Primeiro eu quero começar com um conceito, né, de neuroestética. Eu peguei esse conceito da Sociedade Internacional de Neuroestética, que diz o seguinte: é o campo científico emergente que entrelaça a estética, que é o estudo do belo e da percepção de belo, de beleza e tal. Basicamente, né, depois, claro que o César vai explicar isso com muito mais propriedade,
mas o estudo ela une a estética, a psicologia e a neurociência e a evolução. Tá? Então é um campo novo, extremamente interdisciplinar. Ele vai pegar conhecimentos de várias áreas para tentar unificar, basicamente para tentar fazer aquilo, basicamente não, para tentar fazer aquilo que o Wilson, né, que é um grande biólogo e tal, chamou de consiliência, né, que é a unificação do conhecimento. Pegar de várias áreas, pegar um aspecto e analisar ele sob vários pontos de vista para tentar ter uma percepção mais completa sobre aquilo ali. Certo? Então, por isso, a neuroestética vai usar técnicas, principalmente técnicas de neuroimagem funcional, para conseguir identificar como que as pessoas percebem, né, a beleza, percebem as obras de arte dos mais variadas, certo? Desde desde escultura até a dança, até o cinema. O cinema tem muito pouca coisa, por incrível que pareça. Tem muito pouca pesquisa com relação ao cinema. Literatura, enfim, né, todas essas expressões artísticas e como o nosso cérebro processa elas, né, como a gente entende isso aí dentro desse objetivo. Então, o principal objetivo da neuroestética é identificar as bases neurais e a história evolutiva dos processos cognitivos e emocionais envolvidos na experiência e na criação artística. Também entender como é que o nosso cérebro cria a arte. Tá? Por incrível que pareça, digo por incrível que pareça, porque quem conhece meu canal sabe que eu falo muito sobre evolução e sobre psicologia evolucionista, mas aqui hoje eu não vou tocar no aspecto evolutivo da estética, porque daí precisaria de uma outra apresentação, são coisas muito mais profundas, vamos dizer assim, tá? Eu vou focar bem especificamente na neuroestética, assim, como o nosso cérebro mesmo processa aquela informação, e não como aquele mecanismo para processar aquilo ali se desenvolveu ao longo da história evolutiva. Esse aspecto eu vou deixar para um outro, talvez um vídeo comum, um vídeo à parte que eu faça depois. Certo? Então vamos lá. Eu vou começar utilizando algumas imagens que o Semirzek, que é esse cara aqui, ele é um neurocientista turco, mas ele vive e trabalha, né, na University College of London, né, que é uma instituição no Reino Unido. E ele tem um laboratório lá que é o laboratório de neuroestética. Por quê? Porque ele criou a neuroestética, basicamente ele cunhou o termo neuroestética. Ele é considerado o pai da neuroestética, né? Ele é um neurocientista bastante renomado. Ele começou estudando a percepção visual, como é que o nosso cérebro discrimina cores, formatos e tal. Depois ele foi o primeiro também esse cara foi o primeiro em uma série de coisas, assim, né? Ele foi o primeiro também a descobrir as bases neurais do amor, tá? The Neurobases of Love, ele publicou em 2000 na Neuro Report, e que deu origem para várias outras pesquisas, também de Ellen Fisher e tal, e outros tantos pesquisadores que analisaram e aprofundaram esse conhecimento, mas foi ele que começou. Ele também depois identificou as bases neurais, a correlação entre a neurobiologia do amor romântico com o amor maternal, né, até para contextualizar um pouquinho por causa do Dia das Mães que aconteceu e tal. Tem uma correlação muito forte entre os dois tipos de amor, apesar de que são diferentes também. Curiosamente também ele foi o cara que descobriu as bases neurais do ódio, tá? The Neurobases of Hate, ele publicou em 2008. Esqueci agora a revista que foi. E também foi o cara que descobriu as bases neurais da ambiguidade emocional. Então quer dizer, ele descobriu várias. É um grande cientista, né, um grande pesquisador, e que é daquele tipo de cientista que se lança em áreas pioneiras do conhecimento. Certo?
Uma delas, e talvez a mais importante, apesar de que ele, além dele se dedicar à neuroestética, ele também se dedica ao neurodireito, ele estuda as bases também neurais do comportamento normativo, né, de como a gente interpreta as leis e como a gente é controlado pelas leis, enfim. Mas é claro que quando a gente está falando em Semizek, duas coisas principais vêm à mente, que é as bases da percepção visual, que é onde ele começou, e ele tem livros publicados sobre isso aí, e a neuroestética propriamente dito, que depende, não deixa de ser uma continuação do estudo da percepção visual, né? Principalmente quando a gente está falando de artes plásticas, né? Porque a neuroestética também estuda música também. Mas enfim, então esse cara foi o cara que começou esse conhecimento. E ano passado ele publicou ele realizou uma palestra, né, um TED, que é um evento de muitos conhecem, né? É um tipo de evento realizado de uma forma meio padronizada, assim. Ele tem uma duração curta, de 10 a 15 minutos, sempre, e são convidados grandes especialistas, ou grandes autoridades, ou pessoas que fizeram grandes coisas para a humanidade, para falar um pouco sobre aquilo ali para um público selecionado, tá? Então, um desses TEDs foi com ele. Ele fez isso ano passado, falando sobre a neurobiologia da beleza. Tá? Então, ali ele fala sobre neuroestética, porque a neuroestética vai estudar, basicamente, como que o nosso cérebro discrimina o que é feio e o que é bonito. Tá? Nas artes visuais, nas artes, na música, na literatura, em tudo isso aí. Essa é a grande preocupação, a preocupação mais elementar da neuroestética, né? Então, como ele utilizou algumas imagens dos próprios artigos dele, mas ficaram até mais didáticas do que está presente no artigo, então eu vou começar com elas, tá? A primeira imagem que eu vou começar falando é sobre a beleza, né? Como a gente percebe uma beleza visual. Então, ele apresentava para as pessoas, para ele chegar nessa conclusão, ele apresentava para as pessoas imagens, né? Daqui a pouco eu vou mostrar, inclusive, quais eram esses quadros. Quadros quadros que geralmente uma grande população, a grande maioria da população considera muito bonito, e quadros que uma grande maioria da população considera feio, tá? E ele mostrava essas imagens para a pessoa enquanto ela estava dentro da máquina de ressonância magnética. Então, o cérebro dela estava sendo monitorado. As áreas que eram mais ativas ficavam perceptíveis através da máquina, né? Então, você conseguia ver quais são as regiões cerebrais que se ativam mais e quais são as regiões cerebrais que se ativam menos diante de determinado estímulo. No caso, eram as obras de arte. E o que ele verificou foi o seguinte, tá? Quando você apresentava para as pessoas uma obra de arte bonita e ela considerava, porque depois eu vou chegar no aspecto subjetivo, mas a arte tem muito aspecto subjetivo, né? Então ele media a percepção da pessoa e depois perguntava para ela, de uma escala de 0 a 10 ou 0 a 7, né? Qual é o grau de beleza que você atribui a esse quadro? E daí a pessoa marcava, né? Para tentar ter um padrão de comparação, né? E o que ele identificou foi o seguinte: quando as pessoas julgavam uma obra bonita, uma obra bela, né? Quando ela julgava que aquele quadro era um quadro bonito, essa região do córtex, o córtex órbito-frontal medial, tá? Ela ficava muito mais ativa. Então aqui tem a região mostrando. Esse aqui é como se fosse cortar a cabeça, cortar o cérebro, né, no meio. Aqui é o corpo caloso, foi dividido, e mostrando mais ou menos assim, meio que por dentro assim, do cérebro, como é que ele está funcionando. É que eu tinha que estar mostrando com a webcam para explicar direito mais como é que é esse corte. Mas é um tipo de corte que é bastante comum aplicado em técnicas de imagem, para explicar como é que funciona. E o que ele percebe foi o seguinte: essa área aqui do córtex órbito-frontal medial ficou muito mais ativa quando as pessoas consideravam a obra bela. Quando eles eram indiferentes a essa obra, ela ficava menos ativa.
e quando ela achava que essa obra era feia, ela reduzia a função significativamente. Então, isso significa que esta região do cérebro é dependente de beleza. Quanto mais belo é alguma coisa, mais a gente ativa essa região. Certo? E aqui também tem partes do sistema de recompensa, mas isso aí eu vou explicar melhor em outro slide. Então essa aqui é uma região quase que específica para você atribuir a beleza de alguma coisa. Toda vez que nós achamos qualquer coisa do nosso cotidiano belo, tá? Principalmente as artes, quando você ouve uma música, aqui foi especificamente visual, mas depois ele tem outras pesquisas que ele mostra que também é praticamente a mesma coisa quando você está ouvindo uma música e acha bonita aquela música, né? Então não tem muita diferença nisso aqui. Então essa é basicamente o substrato neural da beleza, da coisa esteticamente mais perfeita, tá? E também tem o feio, né? Então, como é que ele identificou isso aqui? Ele identificou o seguinte: algumas áreas do sistema límbico, principalmente a amígdala, ela fica mais ativa quando você acha alguma imagem feia, alguma obra de arte feia. Tá? A amígdala ela é responsável pelo controle emocional, de várias emoções são produzidas ali, principalmente medo, né? Essas emoções mais básicas assim. Então, seria meio óbvio que a amígdala ficasse ativada diante dessa percepção negativa, né, da imagem. Mas uma coisa mais interessante que ele achou foi essa outra aqui, tá? Que é o córtex motor primário. Então ele viu que o córtex motor primário ele fica mais ativo quando você acha alguma coisa mais feia. Isso aqui talvez a hipótese, né, é que coisas feias geralmente são ameaçadoras. Se a gente pensar em questões evolutivas e tal. Então, quando você vê uma coisa feia e você ativa esse córtex, na verdade você está preparando o seu corpo para responder fisicamente àquilo. Talvez correndo, talvez lutando, fazendo alguma coisa assim, tá? Então, é você lutar ou fugir daquele estímulo. Certo? Então essa foi uma conclusão interessante do estudo dele, né? Que a beleza, esse aqui então seria o substrato neural específico da feiura, né? Da feiura. Bom, o que acontece então basicamente quando você vê aqui está a obra que as pessoas consideram bonita e aqui está a obra que as pessoas não consideram tão bonita, tá? Que ele utilizou nessa pesquisa. Quando eles viam isso aqui, acontecia basicamente o seguinte: claro, vai ter toda a percepção visual, né, do córtex occipital, todas as áreas de associação necessárias para identificar forma, cor, rosto, fisionomia, tudo isso aí, porque é uma obra visual, né, então precisa disso. Só que depois daquilo ali, ele envia esses sinais direto para o córtex órbito-frontal medial, para fazer aquele julgamento da beleza. Essa obra é bonita, tá? Quando você faz, quando o indivíduo percebe uma coisa que é feia, tá? Acontece o contrário. Ele envia essa informação não lá para frente, mas ele envia essa informação para os núcleos da amígdala processar aquela imagem. Aí gera na gente aquela percepção negativa sobre a obra de arte, tá? Esse aqui foi uma outra investigação bem mais recente, publicada em junho do ano passado, na PLOS-ONE, que afunilou um pouco mais, tentou compreender um pouco mais como é que o nosso cérebro processa as informações, a obra negativa, né? Como é que a gente forma uma impressão negativa de uma manifestação estética. E aqui eles viram que existe a participação também, além da amígdala que foi identificada lá, e do córtex pré-motor, né, existe também a participação
do córtex órbito-frontal lateral, que ele fica significativamente mais ativo que essa região aqui mostrada em diferentes pontos de vista, né, do nosso cérebro. Essa região ela fica significativamente mais ativa quando você considera uma obra de arte feia. Então, é assim que acontece. Então, cada vez mais a neuroestética está compreendendo, está limpando um pouco mais, né? Tá entendendo coisas mais específicas de como a gente processa o belo e o feio. Essa aqui foi uma outra investigação, colocar Neuroimaging em 2011, que, igual eu já tinha comentado que eu ia voltar nisso aqui, né? As imagens... É uma coisa também relativamente óbvia, mas a gente tem que entender o seguinte: muitas coisas nos parecem óbvias no cotidiano. No entanto, quando a gente vai pesquisar sobre aquilo ali, essas coisas não se revelam como tão óbvias. Às vezes sim, às vezes não. Tá? Por exemplo, o caso que eu já comentei em vários outros hangouts, principalmente, né, que é da personalidade, da formação da personalidade. Né? Muitas pessoas atribuem que os pais contribuem, né, para a formação da personalidade das crianças. E durante muito tempo pareceu óbvio, porque o filho é parecido com o pai, é parecido com a mãe, então é óbvio que a criação dele está influenciando ali, né? Só que quando foram pesquisar propriamente dito, eles viram que não é tão óbvio assim. Na verdade, não acontece dessa forma. Né? A criação não exerce nenhum tipo de efeito na formação da personalidade da criança. Então, é sempre importante a gente pesquisar as coisas, por mais óbvias que elas possam parecer. Por que eu estou dizendo isso aí? Porque quando você vê uma obra bonita, é claro que você sente um prazer imediato daquilo ali, e você sente uma necessidade de voltar a observar, voltar a contemplar aquela obra de arte. Seja uma música que você gosta, você repete aquela música várias vezes. Seja um filme, você assiste várias vezes. Uma obra de arte, você às vezes coloca na sua área de trabalho do Windows, para sempre ficar vendo aquilo ali, porque você gostou, às vezes pendura na parede, um pôster, alguma coisa assim. Então nós temos essa tendência a voltar a experimentar aquela sensação que nos foi prazerosa. Isso com vários comportamentos, né? E o que essa pesquisa mostrou é que quando o indivíduo está observando uma peça artística, ele também ativa o circuito de recompensa dele. Certo? O estriado ventral, que faz parte do circuito de recompensa. Então é por isso que tem esse efeito viciante. As artes, elas têm esse efeito viciante, esse efeito até compulsivo, né, em algumas pessoas. E o que eles mostraram aqui é que isso parece, aí tem um componente meio que específico da arte. Quando você interpreta, quando você sabe que aquilo ali é uma obra de arte autêntica, você ativa muito mais o seu circuito de recompensa. Então nós temos também um prazer além do normal quando nós estamos diante de uma obra de arte autêntica, certo? Do que uma outra coisa que não seja uma arte, ou que não seja uma peça original, vamos dizer assim, certo? Esse aqui foi também na Neuroimaging em 2009, que é uma pesquisa, aqui também foi conduzida pelo Semizek, né, um dos pesquisadores envolvidos, que é uma pesquisa muito interessante. Por quê? Porque ela mostrou que aqui foi com pinturas de novo, né? Uma pintura não é a mesma coisa sempre para a gente. A gente não interpreta uma obra de arte da mesma forma sempre. Nós interpretamos uma obra de arte dependente do contexto em que ela nos é apresentada. Então, além da variabilidade, além da variação individual que existe, né, apesar de existir alguns elementos que são universais e universalmente considerados belos, tá? Mas existe um grande impacto da cultura, um grande impacto da sociedade em que o indivíduo está inserido,
certo? A arte é uma coisa bastante plástica no nosso repertório cognitivo e tal. Só que, além dessa variação individual e social, ainda existe uma variação de contexto. O que eles identificaram? Eles identificaram que o córtex pré-frontal medial direito, que está apresentado aqui, é esse pontinho um pouquinho mais branco. Aliás, esse pontinho branco que está representado nas imagens, né? Aqui é a escala para você. Geralmente usaram a escala colorida, eu até não entendo por que não foi aqui. Mas quanto mais branco maior é a ativação nessa região. E aqui a gente percebe que ela está bem branca, né? O que eles identificaram? Essa região ela fica ativa quando já é conhecida como sendo ativa para você processar a arte, a beleza, que é o que eu comentei lá, é o substrato neural da beleza. Tá? Só que ela fica muito mais ativa quando você apresenta para o indivíduo uma obra de arte que está dentro de uma galeria de arte. Ou seja, quando o indivíduo atribui àquela obra de arte um respeito, porque não é qualquer coisa que entra numa galeria de arte. E principalmente aqui a gente está falando dos Estados Unidos e Europa, que tem essa. O Brasil também tem, é claro, mas lá tem uma tradição artística. Depois talvez o César possa explicar um pouco melhor isso aí. Mas eu sei que elas têm uma tradição artística muito mais forte, né? Muito mais. Tem um rigor muito maior na hora de aceitar uma exposição. Né? Então o que acontece? Quando essas obras estão disponíveis dentro de uma galeria, os indivíduos consideram aquela lá muito mais bonita do que se ela estivesse fora daquilo ali. Tá? Aí é o papel da essência percebida. Né? Tem até tem uma investigação, acho que foi feita pelo New York Times, se não me engano, né? Que eles contrataram o Joshua Bell, que é um grande violinista, ele tem até um Stradivarius, né, um violino Stradivarius, e ele dá concertos no mundo inteiro, lota, né, tudo. E ele foi convidado pelo jornal, eu não lembro se é o New York Times, mas foi algum jornal americano, para tocar dentro de uma estação de metrô. E com os Stradivarius dele tocando, só que as pessoas passavam por ele e não identificavam que era ele. Não davam para eles não tinha um significado. Não era o Joshua Bell que estava ali, era uma pessoa qualquer. Né? Aquelas mesmas pessoas que estavam passando por ele pagariam uma grana bastante alta para assistir ele dentro de um teatro. Por quê? Porque dentro de um teatro ele tem um significado muito maior do que o Joshua Bell propriamente dito. Então essa pesquisa que ela mostrou também é isso, com uma arte com a pintura, né? Quando uma pintura é apresentada para os indivíduos dentro de uma galeria de arte, ela é considerada muito mais bela e o cérebro responde dessa forma. Aquela área responsável pela atribuição da beleza, ela fica significativamente mais ativada. Tá? Então aqui tem a comparação, né, do grau de ativação dela quando a imagem é apresentada dentro de uma galeria de arte e quando a imagem é apresentada pura e simples para o indivíduo. Certo? Essa pesquisa ela foi muito interessante por mostrar o valor do contexto, né, para as coisas. Essa aqui talvez seja a última, a mais recente pesquisa, né, do Semizek, que ele analisou o seguinte: ele descobriu que existem dois sistemas especializados no nosso cérebro. Um deles para perceber, na verdade uma conclusão das outras pesquisas que ele já fez, né? Então existe um sistema especializado para perceber a arte, para ter a percepção da arte, e existe o outro sistema para julgar a beleza, para julgar os aspectos estéticos dessa arte. Tá? Então, sistemas relacionados com esse julgamento da beleza são aqueles envolvidos com a questão da bipolaridade emocional. Né? Então, amor, ódio, beleza, feiura, bom, mal.
né? Esses sistemas que trabalham com isso aí são os mesmos sistemas que estão envolvidos no momento de você julgar uma arte adequada, bela ou não tão bela assim. Tá? Enquanto que o julgamento, e esse julgamento ativo, julgamento artístico, ele é o único que ativa as áreas motoras do cérebro. O julgamento a percepção da arte em si, ela não ativa as áreas motoras do cérebro. Certo? E aqui, para concluir, né, o objetivo era ser uma coisa. Depois eu vou disponibilizar esses slides em PDF para vocês poderem fazer o download. No final, vocês vão ver que eu coloco bastante referência, porque eu utilizei muita referência nisso aqui mesmo. Só que depois eu vi que eu precisava ir cortando, porque senão ia ficar uma coisa muito maçante. Ia ficar mais ou menos parecido com aquele vídeo que eu fiz sobre a maconha, né, as evidências. Que ficou muito longo, né, muito longo. Então eu quis fazer uma coisa mais direta, mais objetiva e acabei cortando. Mas eu vou colocar. Então, existe na referência ali todas as fontes extras que eu acabei utilizando, porque tem muita coisa para falar sobre esse tema. Mas eu queria terminar aqui só com uma publicação que foi feita na Brain no ano passado, porque ela tenta analisar o impacto de algumas doenças para a conduta, para a criatividade artística das pessoas. Algumas doenças, principalmente a demência frontotemporal lombar, ela, por alguma razão, faz com que alguma dessas pessoas que têm essa doença desenvolvam uma habilidade artística que nunca vivenciaram antes da vida. Certo? Aqui eu coloco alguns exemplos disso. Por exemplo, esta é uma flor que foi pintada por um artista que está há 8 anos com essa demência e que ele nunca teve um treinamento artístico prévio, ele nunca fez aula de pintura, ele nunca pintou nada significativo profissionalmente, entendeu? Depois que ele teve essa doença, ele pegou um quadro, pintou e saiu essa pintura aqui. É uma pintura relativamente boa, né? Positiva e tem um aspecto estético bastante significativo, principalmente para quem nunca experimentou, né, fazer antes. Mas tem outras. Essa aqui é uma pintura eu particularmente considero bem mais elaborada que a anterior. No entanto, ela também foi feita por uma pessoa de 64 anos que tinha essa forma de demência e que também nunca tinha pintado nada na vida. Tá? Nunca tinha feito nenhum tipo de curso de pintura nem nada. Ele também pegou uma obra e fez isso aí. Tá? Essa aqui são outros 4 exemplos de uma mesma pessoa, tá? 6 meses depois que ele teve um derrame. E que também ele não tinha nenhum tipo de. Não tinha treinamento prévio e nem interesse artístico prévio. 6 meses depois do derrame, ele começou a querer pintar, comprou telas e começou a fazer esse tipo de pintura. Também são pinturas, eu não sou entendedor de arte, mas é possível observar que tem um aspecto estético privilegiado, vamos dizer assim. Ele tem uma estética, não sei se dá para dizer isso, mas ele tem uma estética boa, né? São pinturas de qualidade. Para quem nunca pintou nada na vida, eu considero que esteja muito bom, né? E as pessoas também consideram, tanto é que foi um destaque, ok? Então, queria fazer agora algumas considerações para encerrar essa parte da neuroestética. Primeiro, é possível estudar a estética através da neurociência. A neurociência não vai eliminar a nossa percepção, vamos dizer assim, a mágica da arte. A arte vai continuar mágica, a arte vai continuar entretendo as pessoas vão continuar gostando de uma obra, não porque o córtex pré-frontal medial delas está mais ativo ou menos ativo. Elas vão gostar porque aquela obra de arte transmitiu alguma coisa boa para ela. Certo? E isso tem um componente subjetivo muito grande. Certo?
Então, o que a gente consegue entender hoje é que as técnicas de neuroimagem conseguem compreender como que o nosso cérebro realiza esse processo. Apesar de que um grande enigma ainda porque a gente sabe ali aquele igual eu mostrei o caminho, né, que acontece. Quando você vê uma coisa feia e uma coisa bonita, né? A coisa bonita vai lá para frente, para as regiões frontais, a coisa feia faz aquele caminho que vai para a amígdala cerebral. O que a gente ainda não sabe, até o próprio CMZ coloca isso na palestra dele, é o que exatamente faz controla esse fluxo, vamos dizer assim. O que direciona isso? Antes da ativação da amígdala para gerar a resposta negativa, ou das regiões frontais para gerar a resposta positiva da arte, o que fez com que aquele caminho, aquela informação fosse mandada para a amígdala ou fosse mandada lá para frente? Porque até então não haveria um julgamento. O julgamento só acontece quando a informação chega nessas áreas. Então esse é o grande mistério atual, bem atual mesmo, da neuroestética, identificar o que está fazendo o que está julgando antes de julgar. Com toda certeza, né? Igual a gente trabalha a gente tem uma não vamos dizer assim, apenas os tolos não duvidam, né? Mas basicamente não tem dúvida de que o nosso pensamento, nossas coisas são fruto de um cérebro. Então, se esse sensor existe, se essa avaliação antes da avaliação existe, ela tem uma base neural. Ela tem uma base neurofisiológica. Então, o objetivo da neuroestética agora é identificar qual é esta base em específico. Compreendeu? Então esse é o primeiro não vai eliminar, é só mesmo uma contribuição para a gente conseguir entender como é que o cérebro das pessoas processa isso aí. Por quê? Uma das implicações práticas disso, né? A gente sabe que pacientes depressivos, por exemplo, eles têm um embotamento emocional diante das artes, em geral, da música e tal, eles não conseguem perceber, não conseguem ter aquele mesmo prazer. Então, se a gente consegue mapear no cérebro o que dá esse prazer da arte, é possível desenvolver algumas estratégias, até farmacológicas mesmo, para fazer com que esse indivíduo consiga vivenciar a arte. Certo? Vivenciar a arte em sua plenitude. Né? Então, tem sim todo um desdobramento clínico até, para esse estudo. Ok? O outro ponto importantíssimo de dizer, é que a beleza e a feiura não está na obra de arte. A beleza e a feiura está no cérebro de quem vê aquela obra de arte. O que isso significa? Isso significa que você pode julgar uma obra horrível e outra pessoa vai julgar aquela mesma obra extraordinária, porque o significado daquela obra para mim não é o mesmo significado daquela obra para você. E como eu mostrei por sua importância daquele artigo lá do próprio Zec, né? A gente avalia a arte tendo em vista um contexto, tendo em vista um significado atribuído a ela, uma essência atribuída a ela. Então, se você não vê aquela essência ali, você vai julgar ela ruim. Se você consegue ver aquela essência, você vai julgar ela boa e vai considerar ela uma obra bela, ou no caso contrário, uma obra feia, né? Independente do que o artista quando fez aquilo ali, ele teve outras motivações, certo? Então esse também a beleza da arte, né? Ela vai ser extremamente subjetiva, igual eu falei, existem padrões universais, né, de beleza, tá? Mas eu não vou entrar nesse tema porque daí precisa explicar uma série de coisas. Mas esses padrões universais de beleza, eles são muito influenciados, tanto no sentido de potencializá-los, quanto até de freá-los de acordo com a cultura e de acordo com a constituição do próprio indivíduo. Fatores de personalidade, a gente sabe que está muito relacionados a isso, tá? O problema leva ao próximo tópico ali, né? Nós interpretamos uma mesma obra de arte de forma diferente, dependendo do contexto. Então, às vezes, a gente mesmo interpreta uma mesma obra
de forma diferente em tempos diferentes. Então, por exemplo, você vê um filme hoje, você vai achar aquele filme legal ou não tem nada a ver. Daqui a alguns anos, você assiste aquele mesmo filme, ou mesmo num dia seguinte. Às vezes é uma questão tão de contexto mesmo, que no dia seguinte você vê aquele mesmo filme, você já vai ter uma outra percepção. Tá? Então, existe essa variação na forma como a gente percebe a arte. Né? E isso vai fazer com que ou as partes frontais a região frontal fica mais ativa, ou a amígdala fica mais ativa para a gente responder de uma forma positiva ou negativa àquela arte. E o último tópico é mudanças no cérebro provocam mudanças no comportamento artístico, que é o que eu apresentei naquelas últimas pinturas ali feitas por pessoas que nunca tinham basicamente, claro que alguma vez na vida utilizou o pincel, mas nunca, não teve nenhum tipo de treinamento artístico prévio e conseguiu fazer aquelas obras muito interessantes. Então, assim, eu queria concluir, né, com esses aspectos. Aqui eu vou deixar uma citação do Semizek. Eu estou colocando aqui muitas pesquisas dele, gente, mas não é assim, ele criou a neuroestética, basicamente, então ele pesquisa tudo, então vale a pena duvidar, porque é tudo ele que faz, é mesmo que meio que tem um nome que dá para isso. Até quando a universidade faz só a própria pesquisa. Esqueci agora. Mas é assim. Mas eu quero dizer para vocês é o seguinte: não é assim que acontece, tá? Eu foquei mais nas pesquisas dele porque elas são interessantes e foram as que sobraram dessa limpa que eu fiz nos slides. Mas eu estou colocando na referência várias outras pesquisas. Existem dezenas de laboratórios hoje em dia que dedicam ao estudo da neuroestética, com vários pesquisadores extremamente um diferente do outro, nacionalidades diferentes e tal. Né? Então dá para vocês conferirem isso lá e ter uma boa percepção e fazer esse contraponto do que ele, como criador da neuroestética, pesquisou e outras pessoas que não são criadores também pesquisaram e estão corroborando as coisas que ele encontrou. Então é claro que aumentam a nossa confiança na pesquisa dele. Ele não está pesquisando uma coisa assim, eu fiz, então, né? Isso eu tenho que deixar bem claro. Mas o comentário que ele fez é o seguinte, né? Nós só vamos entender apenas entendendo as bases neurais, as leis neurais, né, que ditam a atividade humana em várias esferas, como na lei, na moralidade, na religião e até mesmo na economia e na política, sem deixar de lado as artes, é que nós vamos ter esperança de acessar um maior entendimento da natureza humana. Então, assim, basicamente o que ele está dizendo aqui é uma frase, por isso que eu coloquei isso aqui, porque é uma frase que basicamente deriva da frase que eu cito muitas vezes do Anton Chekhov, né, que é um dramaturgo, e o que é a humanidade só poderá crescer quando descobrir como exatamente é. Então o que ele está dizendo, né, que para a gente acessar, para a gente entender a natureza humana, a gente precisa entender as bases neurais de vários fenômenos humanos, tá? Entre eles a arte. Então é por isso que é importante a gente, além dos aspectos práticos que eu comentei, é importante até para a gente entender quem somos. Né? Entender quem somos, e nós vamos entender isso também através da arte. Certo? Aqui alguns livros sobre isso, então tem esse livro aqui dele. Nenhum livro tem tradução em português. Tá? Todos apenas por inglês. Tem o Art Instinct, que é talvez o mais objetivo, mas ele vai passar, ele não vai falar tanto sobre neuroestética, ele vai falar mais, aliás,
praticamente ele só vai falar sobre os aspectos evolucionistas, que a neuroestética também estuda, mas quando eu estou falando que ele não vai falar sobre neuroestética, é que ele não vai falar sobre as bases neurais propriamente dito, ele vai falar sobre por que nós temos um cérebro que responde às artes desta forma. Deu para entender a diferença? Né? Então, enquanto as técnicas de neuroimagem nos permitem entender como que o nosso cérebro responde hoje, a perspectiva evolucionista nos permite entender por que respondemos desta forma hoje às artes. Certo? Essa aqui também, a Era do Insight, seria a tradução assim, para o português, mas ele não tem tradução para português, que é um livro do Eric Kandel. Kandel é um vencedor do Prêmio Nobel, ele é um grande neurocientista relacionado que pesquisa a questão da memória e tal, e nos últimos anos ele também vem comprando essa ideia da neuroestética e vem divulgando principalmente sobre isso. Tá? Aqui tem outros também livros sobre esse tema, os retratos da mente e tal, a visão e a arte, a biologia da percepção artística. Esse aqui é um livro de neuroestética, só que ele não, apesar de estar escrito assim, parece que é português, mas na verdade ele é espanhol, tá? É o único livro que eu encontrei fora do idioma inglês, certo? Aqui estão as referências que eu utilizei. Então vocês depois podem conferir elas mais a fundo para quem quiser. Certo? Muito obrigado. Eu espero que tenha deixado claro o que é a neuroestética, como que aqui ela se propõe, né? Como que ela estuda a arte, qual a relevância dela, certo? E se alguém tiver alguma pergunta, por favor, né, coloque aqui nos comentários, que eu vou responder agora na sequência, se já tiver alguma. Se não, vocês também, se estiverem vendo esse vídeo depois, vocês também podem colocar nos comentários, que eu vou respondendo, eu vou recebendo a notificação disso e vou respondendo na medida do possível. Certo? Aqui tem o meu contato, quem quiser entrar em contato por e-mail, né, o thales.coutinho@hotmail.com. Tem o meu blog também, que é o thalesvianacoutinho.blogspot.com. E tem o meu canal do YouTube, que é esse que vocês estão assistindo agora, né, que é o TV Channel News. Certo? Então, vamos às perguntas. Vou cancelar esse. Pronto. Então, tem alguma pergunta sobre isso? Sobre esse tema? Eu vou vendo aqui a. Isso é uma campanha não para pessoas especiais. Aqui. Eu não conhecia essa campanha, mas deve existir mesmo. Né? O pessoal produz bastante. Sim, tanto a produção da arte quanto a captação dela, quanto a percepção dela, são fruto de um processamento cognitivo que é fruto que tem uma base neurobiológica, né? Então, se você pegar, por exemplo, o diagrama que a gente usa em psicologia evolucionista, tá? Então tem assim um problema adaptativo, que é algum tipo de dilema ou de problema que nós sofremos, nós enfrentamos durante a nossa história evolutiva e que nos impedia de sobreviver ou reproduzir. Então nós precisávamos resolver esse problema.
Então, para resolver esse problema, era necessário um programa cognitivo. Porque a psicologia evolucionista e a neurociência cognitiva vai entender e demonstra isso experimentalmente, que o nosso cérebro ele é formado por vários módulos de processamento. Tá? Regiões específicas do nosso cérebro desempenham funções específicas e às vezes elas se alinham com outras para também realizar comportamentos diferenciados. Então a gente chama isso de teoria computacional da mente, né? Então vários inputs, vários processamentos paralelos vai gerar uma resposta, né? Então, para resolver um problema adaptativo foi necessário um programa cognitivo. Esse programa cognitivo é selecionado pela evolução, né? E esse programa cognitivo ele só é possível de acontecer se ele tiver uma base neurofisiológica, porque nós somos o nosso cérebro, né? Nossa mente é o nosso cérebro. Então tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, agimos e tal é fruto de um processamento cerebral. E além disso, nós também temos os genes responsáveis por criar os circuitos neurais do nosso cérebro que vão funcionar criando esses mecanismos cognitivos para resolver os nossos problemas adaptativos. Então é basicamente por isso que eu não incluí a questão evolucionista, porque ia ampliar muito mais. Mas essa discussão é uma discussão interessante. Então, existem razões pela qual nós respondemos às artes e consideramos elas feias ou bonitas. Tá? Existem razões evolucionistas para isso. A neuroestética se dedica também a estudar essa questão. Mas como eu falei, eu tentei resumir um pouquinho para não fugir, não ficar uma coisa muito longa. Tá? Mas com certeza, Júlio. Bom, vamos ver como é que a gente vai funcionar. Tá, beleza. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou, como eu comentei, né? Eu acho que o César falou com umas coisas muito interessantes na versão anterior desse Hangout que nós tentamos fazer, mas que acabou não dando certo porque a internet não deixou. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou editar esse Hangout. Eu vou colocar a parte dele antes da minha. E daí eu termino com essa aqui, certo? E vou upar esse vídeo até o fim do dia de amanhã, provavelmente. Certo? Para daí vocês poderem conferir sempre essas informações. Então eu vou encerrar por aqui, tá? Não, acredito que não tenha mais. Eu não estou mais recebendo nenhum tipo de comentário, nenhuma pergunta. Mas quem quiser pode continuar comentando que eu vou respondendo, ok? Esse foi o primeiro Neuro Sem Neura, que quis tratar sobre a questão da neuroestética. Algumas coisas precisam ser revistas para os próximos hangouts. Mas eu acho que foi interessante, principalmente para quem está acompanhando as duas partes. Tá? Para quem já estava aqui antes, conseguiu ver a forma brilhante que o César colocou a situação na primeira vez. Tá? Depois, nessa segunda vez, eu entendo o nervosismo, né, o que despertou o nervosismo dele, porque é desagradável você ter que repetir tudo de novo. Tá? E foi exatamente o que teve que acontecer, né? Porque eu precisei reiniciar o Hangout por causa da internet, que não estava dando certo. Então é claro que isso deixa nervoso qualquer pessoa, né? Então vamos
vamos encerrar por aqui, ok? E até a próxima. Vamos responder uma pergunta aqui, né? Tudo isso está ligado com o sistema de recompensa? Sim, né? Sim, igual eu comentei, ele é o estriado ventral, né? Aquela pesquisa que mostrou que o estriado ventral fica ativo quando você percebe uma obra de arte, né? Então é claro que isso tudo tá relacionado com o sistema de recompensa e por isso a arte tem esse fator viciante, né? Praticamente todas as obras de arte, né, têm isso, tanto para quem contempla ela quanto para quem cria. Então, se você pegar uma pessoa que dança, tá, e a dança é uma expressão artística, você vai ver que essa pessoa dança várias vezes, ela tem uma compulsão, muitas vezes, para exercitar a dança e tal, porque aquilo ali realmente mexe com os circuitos dela. Se você pegar um pintor, você vai ver que ele pinta meio que compulsivamente até, certo? Se você pegar, enfim, um ator, alguma coisa, ele está sempre querendo estar numa peça, ele está sempre querendo participar de um filme. Então a arte ela tem esse aspecto viciante tanto para quem cria quanto para quem contempla ela, e tudo isso é devido, é claro, ao nosso circuito de recompensa à base de dopamina. Certo? Eu até vou concluir aqui com um momento um pouco especulativo. Especulativo por quê? Porque, como eu falei, né, existem questões mais. O estudo da arte ele é recente, né, dentro dessa perspectiva biológica. Né? No entanto, se você pegar existem algumas investigações, por exemplo, mostrando como é que o nosso olho varre uma pintura. Como é que a gente analisa, né, uma pintura. Eu incluí essa pesquisa ali, mas foi uma das que eu acabei deletando para encurtar o vídeo. O que eles identificaram foi que quando você contempla uma pintura de uma figura humana, você imediatamente busca, o seu olho imediatamente busca o rosto daquela pessoa. Tá? Nós temos uma tendência a buscar o rosto. Aí, uma outra pesquisa curiosa, que não é de neuroestética, tá? Ou de uma forma um pouco distante, até pode ter um link, mas ela foi publicada este ano, no início desse ano. Ela foi divulgada no final do ano passado, mas publicada efetivamente no início desse ano, na Biological Letters, que é uma revista conceituada de biologia e tal. Que foi até a curiosidade dessa pesquisa, porque o pesquisador se baseou no filho dele que jogava RPG. RPG, para quem não sabe, né, é um jogo de interpretação de personagens, em que um indivíduo vivencia, cria um personagem para si, interpreta aquilo ali, vai passando de level e tal. Né? E é um mundo. Quase todos os sistemas de TCG, existem aqueles mais reais, mas quase todos os sistemas de RPG, tá? TCG de carta, não tem nada a ver. Todos os sistemas de RPG, eles são fantasiosos. Então você cria um personagem, quase todos, tá? Existem aqueles mais reais, mas você cria um personagem que não é necessariamente um ser humano, é uma criatura, né? E principalmente você enfrenta personagens que também são criaturas, são monstros e tal. E ele tá vendo que o filho dele jogava esse RPG e os monstros eles tinham olhos em diferentes lugares. Então tinha aquele monstro que não tinha cabeça e tinha os olhos nas mãos. Mais ou menos como aquele filme do Labirinto do Fauno, né? Que aparece aquele cara que os olhos dele estão nas mãos. E o que ele identificou foi o seguinte, né? Que as pessoas, quando elas assistiam, quando você apresentava para elas numa tela que permite fazer o eye tracking, que é como é que o nosso olho varre, né, uma imagem e tal, né, que a gente consegue saber as direções que o nosso olhar assume quando a gente está observando uma imagem qualquer.
É uma tecnologia que tem que fazer isso. E ele identificou que quando você apresenta para os indivíduos essas imagens de pessoas, a gente busca o rosto. Mas essa pesquisa mostrou que na realidade o que a gente busca não é o rosto, é o olho das pessoas. Então quando você apresenta o personagem que é todo desfigurado, que ele não tem uma cabeça, mas ele tem um olho na mão, a pessoa quando está olhando aquela imagem, ela imediatamente busca o olho na mão. Né? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando de especulação? Porque se a gente está falando que a arte ela tem, e a gente sabe, né, ela tem esse componente viciante e que está dependente do sistema de recompensa e que trabalha a base de dopamina, e que uma das coisas que estimula ainda mais nossa liberação de dopamina é um neurohormônio chamado ocitocina. E ainda mais, que a ocitocina está ligada com o pair bonding, que é a formação a conexão da gente com outras pessoas, e que a ocitocina ela é liberada quando você olha para o olho das outras pessoas. Então, de uma certa forma, as obras de arte que contemplam pessoas, né? E essas pessoas têm é possível ver o olhar delas, elas acabam sendo mais facilmente viciantes, né? E porque você estabelece uma conexão maior com ela, porque além da dopamina você aumenta a ocitocina, que aumenta de novo a dopamina, então você fica mais dopamina do que deveria ter normalmente. Tá? E daí eu não posso deixar de lembrar da Mona Lisa, tá? Que é uma das obras mais reverenciadas, né, de todos os tempos. E ela tem justamente um olhar enigmático, mas que está diretamente conectado com o observador, independente do ponto que ele está observando. Algumas pessoas colocam essa questão, né? Que independente de onde você está observando, a Mona Lisa está olhando para você. Então a Mona Lisa seria aqui, essa parte especulativa, porque não tem nenhum artigo propriamente dito que analisou isso, tá? Eu estou só fazendo uma análise do que já existe. Mas assim, então a Mona Lisa estabelece essa conexão com as pessoas. Ela é um quadro com uma estética perfeita também, é a questão. Mas esse vínculo que ela faz com o espectador, com quem está vendo, talvez seja o diferencial desta obra. Tá? Seria uma questão de você analisar o nível de ocitocina do indivíduo antes e depois de ser apresentado ao quadro da Mona Lisa, por exemplo. Isso não é tão difícil até de fazer. Você não precisa do aparato, da neuroimagem até para você fazer. Inclusive, se alguém estiver assistindo isso aqui e tiver condições de trabalhar num centro de pesquisa ou estar fazendo uma graduação, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, alguma coisa, olha que esse seria um tema muito interessante para se pesquisar. Porque eu acredito que não tem. Seria uma coisa até original. Tá? Mas mais do que isso, alguns filmes também conseguem fazer essa conexão. Certo? Eu até fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre o Les Miserables, né, que foi um dos meus filmes preferidos de todos os tempos, até mesmo. E ele teve um aspecto diferenciado dos outros filmes, porque ele foi feito em close, né? Os atores eram filmados bem, certo? Bem de perto, e daí você conseguia ver a expressão deles. Além de ter a questão de que não tinha back vocal, então a voz deles transmitia aquela emoção. Então, são vários elementos que fazem a conexão com quem está assistindo. Então, você fica mais... você tem muito mais possibilidade de achar aquela obra maravilhosa.
e de voltar e de querer assistir ela várias vezes. Certo? Eu já assisti pelo menos umas 5 vezes esse filme. Ele foi lançado no final do ano passado. Tá? Então é também um aspecto interessante para se analisar, certo? Mas tô falando que é especulação, tá? Mas é uma especulação óbvia. É, óbvio, então, é uma discussão lógica, vamos dizer assim, tá? Não seria bom algumas pessoas participarem junto? Eu acho que seria. Eu acho que seria, mas só que aí perderia o, né, o estilo do Hangout, certo? Eu vou. Talvez eu faça depois um outro, que daí eu chame quem quiser participar, não sendo sem neura, tá? E daí a gente discute sobre esse tema e sobre outros temas, faz um bate-papo, né? Uma coisa mais descontraída, porque eu acho que é interessante, fazer isso, sim, né? Mas esse aqui eu vou deixar assim. Essa questão que o Júlio colocou ali, né, do oriental e do ocidental, eu não sei, eu acho que isso tem mais uma questão da cultura, né? Igual eu falei, a cultura ela vai influenciar nisso ali, mas não no processamento cerebral em si. O nosso cérebro ele vai funcionar da mesma forma, tá? O que é bom, o que é belo vai ser processado nas regiões que processam a beleza, o que é feio vai ser processado nas regiões que processam a feiura, né? O que vai diferenciar é que pela criação, né, pela cultura, alguns povos podem ter uma maior tendência a atribuir um significado a mais para algumas coisas e não para outras. E aí, eu comentei lá, né, a essência de uma obra de arte, ela está diretamente relacionada com o prazer que nós sentimos com aquela obra de arte, né? Mas o substrato neural ele vai ser o mesmo. O que vai diferenciar é vamos dizer assim, é a motivação da pessoa para ver o holístico ou o específico, tá? E que eu não sei se isso varia tanto de cultura. Eu acho que isso tem uma variação mais até individual, mas também eu não sei. Eu não sei responder com certeza, tá? A Beth está perguntando ali se a neuroestética está relacionada só às artes ou a uma ramificação da estética pessoal. A neuroestética ela vai processar tudo que é estético, né? Tudo que eu falei, tudo que é belo, tudo que pode ser belo ou feio. E praticamente qualquer coisa pode ser bela ou feia, né? Então ela vai se ocupar de estudar isso, certo? Então sim, se influenciar por uma série de coisas, tá? Bom, eu vou encerrar isso aqui, esse Hangout agora. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, novamente a paciência, tá? Foi um Hangout de vai e volta, de cai e volta, de sem som, né? Tivemos dificuldades, mas eu acho que foi bem bacana. Eu vou unir a parte do César com essa minha parte e criar um vídeo novo e vou lançar no meu canal, né, no TV Channel daqui a pouco. Né, até muito em breve, o mais breve possível. E daí eu vou lançar isso lá na minha página do canal, tá? Que é o Thales Coutinho Vlog/blog. Então, se vocês puderem se inscrever lá,
vai ficar bem mais fácil receber esse link e o link de outras coisas que eu acabo produzindo e lançando lá. Certo? Se gostaram também do canal, se inscrevam nele. Era isso, né? Eu acho que os próximos sem neura vai seguir mais ou menos esse aspecto, né? Eu vou convidar pessoas para falar sobre temas que eu não domino, né? Eu não sou estudioso das artes, eu não sou estudioso de economia, eu não sou estudioso de marketing, de publicidade e propaganda, de direito, de nada disso, tá? Então eu vou convidar essas pessoas para participar e depois eu falo de como a neurociência pode contribuir com aquilo, como que a neurociência estuda aquela questão, certo? Eu pensei inicialmente numa periodicidade semanal, não sei se vai ser possível, Neste momento agora eu estou trabalhando com a hipótese de fazer quinzenal, mas também não sei, né? É uma questão de ver. Provavelmente o próximo tema do Neuro Sem Neura vai ser a neuroeconomia, tá? Que é como o nosso cérebro processa, como é que como que o nosso cérebro processa os comportamentos econômicos, né? A tomada de decisão econômica e a confiança, que é um fator fundamental para a neuroeconomia, para a economia, na verdade, né? Então eu vou explicar essa questão. Ok? Então, muito obrigado, eu só tenho a agradecer a todos vocês. E até o próximo vídeo neste canal. Valeu. Um abraço. E boa noite.